capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 12 a 18. Nós estávamos estudando o texto de Mateus, capítulo 7. Estudamos os versículos 1 a 6. Concluímos essa parte. E aí a gente vai estudar aqui Tiago. Minha pretensão é nós tratarmos sobre essa passagem em 2 domingos. Esse mês nós temos 5 domingos, então os próximos 2 eu vou estar no bairro Brasil, e no 5º, no último domingo do mês, eu estarei aqui. Então a gente vai começar hoje e vai terminar essa passagem no último domingo do mês. A gente vai ter um hiato aí de 2 domingos. Acharam? Tiago 1, 12 a 18. Diz o texto, palavra de Deus: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. É um texto que os irmãos conhecem, já leu, já ouviu? Não é a primeira vez, imagino, né? Nessa primeira leitura que fizemos desse texto que conhecemos, qual é o assunto aqui que os irmãos puderam perceber ou sabem do que o texto fala? E aí, no caso, desconsidere o que está no título do texto, acima do versículo 12. Por que desconsidere? Não quer dizer que está errado, mas também não quer dizer que é assertivo dentro daquilo que o texto em si está tratando e tem como foco. Então, esses títulos que nós temos na Bíblia, vez por outra a gente ouve pessoas dizendo que não é canônico, ou seja, isso aí não foi algo que Deus revelou. A palavra de Deus é um texto corrido, que não tem versículos, não tem capítulos. Isso foi feito para uma melhor, como que eu posso dizer? Para ficar mais fácil da gente achar aquilo que lemos, aquilo que mencionamos da palavra de Deus. Os títulos também não são coisas que Deus revelou para serem escritas. Isso foi colocado para dar uma ideia mais ou menos aí do que o texto trata, mas não necessariamente todos os títulos correspondem exatamente com aquilo que é a ideia geral. Então desconsidere, no caso aqui, esse subtítulo. E aí eu volto a perguntar, à medida que nós lemos e o que nós conhecemos sobre esse texto, a respeito do que ele trata, quem aí poderia dizer algo? Resistir à tentação. Em uma palavra, o texto está falando sobre o quê? Qual assunto? Uma palavra.
Só para ajudar, Marcelo, lembra, irmãos, que repetição significa o quê? Repetição significa o quê? É para dar ênfase. Dá para perceber aí uma palavra que se repete várias vezes? Olha aí para o texto. Fala, Marcelo. Qual que é a palavra que repete algumas vezes no texto? Isso, tentação. O texto vai tratar sobre tentação. E olha como que isso é uma verdade, porque a gente vê que tudo o que vem, tudo que está escrito aqui está atrelado a isso. Olha só, versículo 12 começa: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Aí depois essa palavra vai mudar. Porque depois de ter sido aprovado, tal, versículo 13. Ninguém ao ser tentado uma vez, diga, sou tentado, segunda vez por Deus. Porque Deus não pode ser tentado, a terceira vez, pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta, quarta vez. Ao contrário, cada um é tentado, quinta vez, pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Eu li os versículos 16 a 18? Li, né? Li. Então olha só a palavra tentado aparece 5 vezes. Aí a pergunta que eu faço é: o texto fala sobre tentação ou fala sobre provação? Parece que é tentação, né? Porque só a palavra tentação é pelo menos 5 vezes que aparece aqui. Uma coisa interessante é que quando a gente vai lá para o original, né? Que é o grego, a palavra grega para tentação vem de uma raiz que é peri. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Não, é peira, perdão. Então lembra da fruta pera, você só vai colocar um i no meio, peira. E por que isso é interessante? Porque quando a gente vai olhar a palavra provações, no versículo 1, versículo 12, provação, está no singular, essa palavra também é a mesma para tentação. Então, seja a palavra provação, seja as 5 vezes que a palavra tentação aparece, todas essas 6 palavras é a mesma no original, peira. Aí aqui é traduzido por provação ou tentação. E a gente vai entender por que há essa variação aí dessas duas palavras em relação à mesma palavra no original. O texto vai nos ensinar algo a respeito das provações / tentações. E aí, sobre as provações, quando a gente olha para o versículo 12, que é o que foi traduzido, né? Foi traduzido dessa forma como provação. As provações, Tiago afirma que quando acontecem, ocorrem na vida dos crentes, isso é o mesmo que, qual outra palavra? Provação na vida do crente é a mesma coisa que o quê? Olhando para o texto. Versículo 12. Ana, olha aí para o versículo 12. Vamos lá, é para participar mesmo.
até a gente acertar. O que você falou, Soninha? Provação é o mesmo que o quê? Para o crente. Deve ser considerado o quê? Tentação? Vamos fazer assim, ó. Foca no versículo 12. Provações, ou provação que seja, olhando no versículo 12, é a mesma coisa que o quê? O que o crente tem que considerar a respeito da provação? Fala, Daniel. Tribulação? Você falou o quê, Marquinhos? Promessa? Eu quero que os irmãos peguem a palavra que está no versículo. Então, tipo assim, não precisa pensar numa palavra diferente do que está no versículo 12, não. Ela está no versículo 12. Literalmente é a palavra. E aí, Lucas? Prova? Ainda não. Também não. Sim. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque é o motivo. É a descrição. Mas, aí o suporta com perseverança é a maneira como ele vai lidar com a provação. O que ficou faltando aí? Que é aquilo que o crente deve considerar em relação à provação? Não. Priscila? Não. O texto começa dizendo, bem-aventurado. Quem é provado deve considerar o quê? Se considerar bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que é provado. Quando a gente é provado, passa por provação, o crente. Por que Tiago está falando isso aqui? Porque lembra lá do contexto da igreja primitiva naqueles dias? Era um contexto de perseguição, de provações, de dificuldades por causa da fé deles. Então, vivendo isso, Tiago precisa aconselhar, Tiago precisa confortar, Tiago precisa aconselhar, e a primeira coisa que ele vai fazer em relação a isso é dizer o que o crente precisa entender a respeito da provação, que a provação é algo que ele deve considerar como uma bem-aventurança, ou seja, como uma bênção, como algo para ele ficar feliz. E não é a primeira vez que Tiago fala sobre isso. É um texto que eu já decorei, de tanto que eu o li e já preguei nele, ou meditei, dei alguns estudos aqui. Tiago fala a mesma coisa lá no versículo 2. Volte aí os olhos para o versículo 2. Vamos ler juntos? Meus irmãos, então não é a mesma palavra no original aqui, a alegria e bem-aventurado, mas são palavras sinônimas. Então, bem-aventurado é quem é aprovado. Só que já no versículo 2, Tiago tinha dito, quem é provado, tenha a aprovação como motivo de alegria na vida de vocês. Aí Tiago, no versículos 2 a 4, vai dizer aqui,
Por que deve ter motivo de alegria? A gente, se não me engano, já tratou sobre esse texto em algum momento, mas olhando para a nossa passagem, que são os versículos 12 a 18, Tiago vai apresentar um outro motivo do porquê que o crente deve se considerar bem-aventurado por ser provado. Isso já é um primeiro ensino que a gente deve guardar no nosso coração, olhando também para o versículo 2. É que, em primeiro lugar, o que Deus nos ensina sobre a provação é que isso deve ser motivo de alegria e nós devemos nos considerar bem-aventurados. Você é alguém abençoado quando é provado. Você é alguém que é feliz ao ser provado. E a pergunta que eu faço é: quando nós somos provados, aquela provação top, a gente se sente abençoado? Vamos ser sinceros e confessar o nosso pecado. Não, né? Geralmente a gente se considera como o quê? Amaldiçoado. A gente não pensa tanto nessa palavra porque ela é muito pesada. Mas a gente pensa em Deus, eu devo ter feito alguma coisa errada, Deus não me ama, porque ô provação difícil. Mas Tiago já nos corrige em dizer, olhando para o versículo 12, quando a gente é provado, eu e você somos abençoados, bem-aventurados, por estarmos passando por provações. Ok? Você pode dizer um amém? Amém, muito michuruca, né? Pode dizer um amém? Com convicção. Você está sendo provado ultimamente? Você é um bem-aventurado. Você é alguém abençoado por Deus. Ok, a gente aprende isso. Mas a pergunta que a gente vai fazer, porque nós somos como os nossos filhos pequenos, quem tem, é: por quê? Por que a gente deve se considerar abençoado por Deus ao ser provado? Olha para o texto. O que vem aí na sua mente do que Tiago apresenta para nós nos versículos do porquê que nós devemos nos considerar felizes e abençoados? Eliane, você que está pensativo aí. Um motivo. Tá. Quem mais? Tá. Que mais? Como? O próprio Deus. É porque você está muito no fundo. E eu estou velho, aí meu ouvido não alcança. Pega o microfone. Que mais? É isso aí? Quando a gente olha para o texto, eu já tinha adiantado, né? Porque é a causa, o motivo. Porque depois de algo acontecer, tem um resultado. Depois de ser aprovado, porque depois de ser aprovado, depois dele, na aprovação, suportar com perseverança, qual a consequência? Resultado? Receberá coroa da vida,
a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, esse é o motivo do porquê que nós, como crentes, ao sermos provados, devemos nos considerar como abençoados, bem-aventurados e felizes. Porque tem uma recompensa da parte de Deus a quem é aprovado, a quem suporta com perseverança. É, em poucas palavras, a coroa da vida, que em outras palavras é a vida eterna. Então, é o galardão, as recompensas, de maneira que todo o sofrimento que nós estamos passando por amor a Cristo, por viver e desejar viver o Evangelho, e isso tem um preço, ao sofrer aqui, nós receberemos a recompensa na eternidade. Nós seremos galardoados com aquilo que a gente está se esforçando de fazer para agradar a Deus. E ao fazer aquilo que agrada a Deus nesse mundo, como é que o mundo nos vê? Como esquisitos, como quadrados, como pessoas a serem odiadas, a serem perseguidas, maltratadas, injustiçadas. E da mesma forma que aconteceu com Jesus Cristo, que é espelho, é reflexo daquilo que também vai acontecer conosco, acontecerá, nós experimentaremos. Então, diz a palavra de Deus, que aquele que sofreu também foi exaltado. Nós, ao sofrermos, por buscar fazer a vontade de Deus, seremos recompensados. E aí, irmãos, isso é encorajador, isso é motivador, isso é algo que nos dá esperança de que vale a pena fazer o que Tiago já disse que é o que deve acontecer. Suportar com perseverança. De continuar sendo fiel a Deus, mesmo que a gente seja provado, mesmo que a gente seja perseguido, mesmo que a gente morra, mesmo que a gente seja injustiçado. Eu estou olhando para a recompensa, eu estou olhando para Deus que está se agradando de mim, eu estou olhando para uma promessa, e é isso que Tiago diz, o qual o Senhor prometeu. Então a vida eterna, o galardão, as recompensas do sofrimento que nós estamos tendo aqui por amor a Cristo, são coisas que Deus prometeu que vão acontecer conosco. Eu costumo pensar nisso aqui, lembrando, por exemplo, do período de faculdade. É um período consideravelmente longo, são aí pelo menos 4 a 5 anos. É um período onde a gente não tem dinheiro para fazer muita coisa, porque os pais estão se matando para ter que pagar a faculdade, quando é o caso. Quando não é, também tem outros gastos, e isso aí vai limitar. É algo difícil porque demanda da gente tempo, de estudo, de fazer os trabalhos, de tirar nota, ser aprovado, etc, etc. E às vezes a gente quer desistir, mas a gente não desiste porque pensa, está chegando perto. Não desiste porque eu sei aonde eu quero chegar, aonde eu vou chegar ao ter que passar por isso. Então é mais ou menos o que Tiago tem em mente em relação, ou para esses crentes. Vocês estão sendo provados, estão passando por dificuldades, estão passando por lutas, perseguições, mas eu quero encorajá-los e motivá-los a terem essa esperança de uma promessa que Deus deu a vocês, de que diante do sofrimento, vocês serão recompensados, galardoados, receberão a coroa da vida. Então vale a pena suportar com perseverança as provações. Mas, como já dissemos aqui, essa promessa não é para todos e não é
de qualquer forma, ela, de certo modo, está condicionada a uma coisa. Está condicionada a uma certa atitude, que é suportar com perseverança. Porque a promessa é para quem, ao ser provado, é aprovado. Quem é aprovado? É quem chega ao final. É quem suporta com perseverança aquilo que está passando. Porque quem não suporta com perseverança, fazendo um contraste aqui, ou pensando num sentido oposto, ele é reprovado. Porque para passar na prova, o que precisa ser feito é suportar com perseverança, é aguentar até acabar. Agora, o que reprova é desistir, é não aguentar até o final. A condição é suportar com perseverança, é não desistir e não ceder à provação. Essa semana é que eu me situei a respeito de uma coisa que aconteceu, acho que essa semana também. Vocês ficaram sabendo aí de uma situação que aconteceu com uma mulher num avião, por causa de uma janela? Estão sabendo? A gente pode pensar nessa situação como um exemplo desse suportar com perseverança. Imagine você dentro de um avião, pagou uma passagem cara, nem sempre a gente tem a opção de escolher a janela, porque para pagar mais barato, a gente só compra a passagem e a empresa escolhe a poltrona, o assento. Agora, se a gente tem preferência por um determinado local, dependendo desse local, você vai pagar um pouco mais caro e, dependendo do lugar, você vai pagar ainda mais caro. Eu não sei qual que é o caso dessa pessoa. Eu sei que ela é bancária, então pode ser que ela tenha escolhido. Mas vamos pensar que ela não tenha escolhido o assento. Pagou mais barato e aí, por sorte, caiu numa poltrona que tem lá janela. E eu nem sei se ela queria ficar na janela para ver a paisagem, enfim. Ela pagou por aquele assento e ali ela está. Alguém pede para poder trocar, porque uma criança quer a janela. Ela poderia muito bem ceder, mas é direito dela não ceder, certo? Diante disso, ela sofreu lá um certo rechaçamento, um preconceito, foi filmada e ela estava plena. Ela suportou uma provação de um menino chorando, porque queria sentar na janela, não tinha como sentar, a mãe não conseguiu controlar o filho, ela sofreu pressão dos que estavam à sua volta, sofreu pressão do menino chorando, da mãe, parece que de uma parente lá que estava filmando ela, talvez de algumas pessoas que também estavam achando ruim dela não ter cedido, por não ser gentil, e ela suportou a provação, com perseverança. Ela não desistiu. Por quê? Porque talvez se fosse eu e você, o que você faria? Você ficaria pleno? Com seu fonezinho de ouvido? Calma, serena? Ou você esbravejaria, xingaria, ficaria irritado, argumentaria? Provações do dia a dia, irmãos. A gente não precisa pensar em provação do tipo de perseguição religiosa. A provação do dia a dia. Coisas simples, como um assento no avião, como um vizinho tocando funk, como os motoqueiros cortando giro, empinando a moto e eles não caem.
A gente peca tanto com esses motoqueiros, né, irmãos? São provações, e aí, o que Deus quer do crente diante da provação? É que ele seja aprovado e não reprovado. Porque quando é reprovado, não tem recompensa. Você vai para o céu, porque céu é crer em Cristo. Agora, quando a gente sofre e se mantém fiel, a gente é recompensado por aquele esforço, por essa atitude de suportar e de perseverar. A ideia é não desistir e não ceder à aprovação. As dificuldades que nós vamos passar na nossa vida. E aí a gente poderia exemplificar com várias coisas, mas creio que já deu para nós entendermos. Para a gente encerrar o versículo 12 e caminhar para os versículos 13 a 15, Tiago diz que aquele então que suporta com perseverança a aprovação é aprovado, recebe a coroa da vida e demonstra que ama a Deus. Porque Tiago termina o versículo 12 dizendo que depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então, quando nós somos provados, ao suportarmos com perseverança, nós somos aprovados, e ao sermos aprovados, a gente demonstra que ama ao Senhor. Porque suportar com perseverança a aprovação é o que Deus quer. O que Deus quer é que a gente haja como crente e não como carnal. Porque diante de uma moto que fica cortando giro na porta da nossa casa, a maneira carnal de nós agirmos é caia e se lasque. Não é? Mas a maneira cristã que agrada a Deus e ao agirmos nós somos aprovados por esse Deus é: Senhor, abençoe esse indivíduo, dê juízo a ele, me dê a oportunidade de poder demonstrar o meu amor para com ele, etc. Essa é a maneira cristã da gente agir diante de uma provação como essa, né? Suportar com perseverança o motoqueiro cortando giro. Já pensou se Tiago fosse escrever para nós hoje? Talvez ele falaria isso, né? Crentes da Terceira Presbiteriana da Lagoa Grande, suportem com perseverança os motoqueiros. Suportem com perseverança os vizinhos. Suportem com perseverança os sertanejos universitários, os pagodeiros, os roqueiros. É lógico que isso é bem menor do que a gente for comparar com coisas como perseguição, né? Risco da vida. Mas, então, quem suporta com perseverança é aprovado, recebe a coroa da vida e demonstra que ama a Deus. E tudo isso é motivo, principalmente a recompensa da vida eterna, é motivo para a gente entender que nós somos abençoados, bem-aventurados de sermos provados. Porque se a gente age da maneira certa, a gente vai ser recompensado. Já pensou se a gente tivesse em mente todas as vezes que nós somos provados isso? De que se eu agir da maneira certa diante da provação, eu vou receber recompensa. Aí você vai ter a ousadia de orar e dizer a Deus: Senhor, manda provações, que eu vou suportar com perseverança, e assim eu vou ter recompensas na eternidade. Isso ajuda bastante a gente a suportar o filho, pedindo para sentar na janela do avião,
pedindo para fazer uma coisa que não pode, ele vai insistir. Pensar que seremos recompensados. Essa provação, que tem como objetivo levar a pessoa a ser aprovada, porque fez o que é certo, porque agiu de maneira correta, tem relação com Deus. Preste atenção, a provação relacionada a Deus é aquela que é para o bem, para o crescimento, para o aprendizado e para o amadurecimento. A peira, que é a palavra grega para provação e para tentação, relacionada a Deus, tem como fim a gente ser capacitado, amadurecido, ou seja, a peira relacionada a Deus é sempre benéfica. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora a gente vai ver a peira relacionada a outra coisa, que é diferente da que está relacionada a Deus. Estão acompanhando aqui, entendendo? Vou tentar falar em outras palavras. Nós temos uma única palavra, que é a palavra peira, que no versículo 12 está traduzida como provações, e do versículo 13 ao versículo 15, traduzida como tentações. Quando essa palavra está relacionada a Deus, ela tem um fim proveitoso e benéfico. Quando essa palavra não está relacionada a Deus, ela tem um fim maléfico, ruim. É por isso que o tradutor aqui colocou do versículo 13 ao versículo 15 como tentação. E aí é o que a gente vai observar aqui, versículos 13 a 15. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por que Tiago está fazendo essa distinção? E por que na nossa tradução, essa palavra peira foi traduzida com duas palavras diferentes? Porque é o seguinte, a provação pode ser enfrentada de maneira certa e de maneira errada. Quando a provação é suportada ou enfrentada de maneira certa, isso glorifica a Deus. Aí a gente é bem-aventurado, a gente demonstra que ama ao Senhor e a gente vai ser recompensado. Agora, quando a provação vem e a gente lida com ela de maneira errada, a gente é reprovado, porque agiu de maneira carnal, pecaminosa. Então, tudo que acontece na nossa vida de dificuldade, é Deus que permite, é Deus que planejou, é Deus que quis. Agora, o que vai diferenciar é a maneira como a gente lida com essas dificuldades. Se a gente lidar de maneira certa, você é aprovado, você é recompensado, você agiu da maneira que Deus quer. Agora, quando não lidamos da maneira certa, nós somos reprovados, porque agimos da maneira errada, como Deus não quer, de maneira carnal. Esses crentes estavam vivendo diversas dificuldades. E aí vamos pensar aqui em nós. Toda dificuldade que aparece na nossa vida, a gente consegue suportar com perseverança? Não. Quando a gente não suporta com perseverança, a gente é reprovado. Por quê? Agiu de maneira pecaminosa. E quando a gente age de maneira pecaminosa, a gente cai em tentação.
Isso não tem nada a ver com Deus. Não é Deus que está nos tentando. É nós que somos pecadores diante das dificuldades e muitas das vezes não sabemos lidar com as dificuldades da maneira certa e ao fazermos assim, nós pecamos e ao pecar, o pecado é nosso. É isso que em outras palavras Tiago está dizendo. Vou repetir, ler aqui os versículos. Ninguém, ao ser peira, ao passar por dificuldades, diga: sou provado, sou tentado por Deus. Aqui não é Deus que está nos instigando a cair no pecado. Pelo contrário, Deus vai usar as dificuldades para o nosso bem. E se a gente suportar, a gente vai ser recompensado. Agora, quando Deus permite a dificuldade e a gente se vê tentado e cai em tentação, não é Deus que nos tentou. Tiago diz: porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É a gente pensar aqui, por exemplo, nesse caso aí, eu vou aqui dar o exemplo meu, em relação aos motoqueiros. Tiago está descrevendo de maneira figurada, nos versículos 14 a 15. Como é que o motoqueiro é a dificuldade? Essa dificuldade é permitida por Deus para eu poder ser mais maduro em relação a isso, e ser aprovado e recompensado. Mas, porque eu sou pecador, o pecado começa como? Eu escuto vindo lá do morro, perto da casa da Soninha, o barulho. Aí vai chegando. Chega, já vem o sentimento de ira, de raiva. Já vem o desejo maligno, caia, se esborrache. E às vezes vem na minha mente assim: eu vou gritar e xingar esse motoqueiro. Então, o que Tiago falou aqui, ó? A dificuldade vem e a gente é tentado por causa do pecado, cobiça. Quando a cobiça nos atrai e nos seduz. Aqui no caso, a cobiça é desejo de morte, né, para a pessoa, de machucar, de se ferir. Aí o versículo 15. Aí a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, porque ela nasce no coração e na mente. A gente já pecou lá. A gente só não consumou. Talvez por falta de coragem, por medo, porque vai para a cadeia, vai pegar mal, vai dar mau testemunho. E talvez, que é o principal, porque isso não agrada a Deus, mas nem sempre está no nosso coração, né? Não vou fazer isso porque isso não agrada a Deus. Às vezes a gente não faz porque tem medo, né? De passar vergonha, etc. Então nasce no coração, e se a gente não suportar, e se não for o espírito, se não for o domínio próprio, você faz um trem ruim. Você xinga, você esbraveja tudo aquilo que você está aqui, pronto para falar, para vomitar. Você vai lá, bate na pessoa, etc. Isso tudo acontece não é porque Deus está usando a dificuldade para a gente cair, mas pelo contrário, Deus está permitindo a dificuldade para a gente se aperfeiçoar. É o que Tiago fala lá no versículo 4 do primeiro capítulo. O problema é a maneira como a gente lida com a aprovação. A maneira como a gente lida, é nós que estamos lidando. Deus não é o culpado. E às vezes a gente tem
a atitude e o sentimento de culpar a Deus por algo que a gente está passando. Por uma falha, por uma dificuldade que nós mesmos provocamos porque a gente não se controlou. E a gente vê isso na primeira dificuldade que aconteceu na história do homem sobre a face da terra. Veja bem, a árvore do conhecimento do bem e do mal, de certo modo, foi uma dificuldade que Deus colocou ali e permitiu. Por quê? Não coma. E essa dificuldade tinha como propósito o quê? Ser aprovado. Se fossem aprovados, irmãos, a vida aqui seria totalmente diferente. Nós estaríamos vivendo o que vamos viver quando Jesus voltar. Olha para você ver como é que a história teria se encurtado. Mas, como que Adão e Eva lidaram com aquela dificuldade? Eles não fizeram o que agradava a Deus. Desobedeceram, comeram do fruto. Então, isso aconteceu porque nasceu no coração e se consumou. Isso aconteceu porque a escolha foi de quem? Satanás, lá por meio da serpente, obrigou Adão e Eva a comerem um fruto? Pôs na boca deles para comer? Tuchou lá na goela abaixo para eles engolirem? Não. Quem decidiu comer? Quem decidiu tomar? Tomar de pegar, né? Eva e Adão. Mas o que eles fizeram? Capítulo 3, versículos 12 e 13 de Gênesis. Adão diz: a mulher que me destes, ou que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Quem comeu? Adão. Mas o que Adão faz aqui? Ele transfere a culpa para a mulher e a culpa para Deus. A mulher que me deste por esposa. Então a culpa é do Senhor, o Senhor que me deu a mulher. Mas, olhando para Tiago aqui ok, Deus te deu a mulher, mas como você vai lidar com a mulher, é você que vai lidar. Eu dei, agora é você que administra. A árvore estava lá, você administra. Mas Adão coloca a culpa na mulher, depois coloca em Deus, e a esposa vai colocar a culpa na serpente, que também vai colocar a culpa em o Senhor que criou a serpente. Então, a culpa não está em quem cria, porque tudo que Deus faz, e Tiago vai dizer isso aqui no versículo 17, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, tudo que Deus faz é bom ou é ruim? Gênesis termina lá a narrativa da criação de todo o universo, dizendo, tudo que Deus fez era bom, muito bom. Então, o problema não está naquilo que Deus cria. Por exemplo, a gente tem um celular e a gente tem internet. É algo bom? Sim. Agora, pode ser ruim. Vai depender da maneira como a gente administra. Mas o problema é que a gente não só deixa de entender que a provação é uma bênção na nossa vida, como a gente falha em entender que a provação que acontece e nós cedemos a elas, somos reprovados, a culpa não é de Deus. Tiago vai dizer que Deus não pode ser tentado pelo mal. E a gente tem vários textos na Bíblia que mostram para nós isso. Por exemplo, a gente tem
a, a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, no versículo 13, se não me engano, que diz lá, e não nos deixe. Como é que Jesus está ensinando a gente a orar a Deus, pedindo para não nos deixar cair em tentação, se Ele nos faz cair em tentação? É meio contraditório, né? Então, é pelo menos um dos textos que mostram para nós que Deus não pode ser tentado pelo mal. Se Ele não pode ser tentado pelo mal, Ele não está nos tentando. A gente é tentado pelo nosso próprio coração, pela própria cobiça do nosso coração. É isso que nos leva a cair, nós mesmos. Não é Satanás, não é a mulher, não é o motoqueiro, não é o vizinho, não é Deus, somos nós mesmos. Ele mesmo a ninguém tenta, como está aí no versículo final, na parte final do versículo 13 do nosso texto. Sendo assim, a quem o cristão deve atribuir culpa por ser tentado? Não é a Deus, ou a qualquer outra coisa, mas é a si mesmo, a própria cobiça do coração. O que é cobiça? Cobiça é o ardente desejo, é o desejo desregrado ou violento, concupiscência, desejo descontrolado, pecaminoso. É aquele desejo que vem de fazer algo errado, ruim, mal. E se a gente não se controlar, a gente consuma o pecado. Porque ele é gerado, só que aí depois ele vai gerar o pecado. O que nos faz cair em tentação é a nossa própria carne, o nosso desejo por aquilo que é errado e pecaminoso. A culpa não é de Deus, não são das pessoas, a culpa não é do tentador, de Satanás, que é aquele que é chamado justamente disso. Por exemplo, Paulo lá em 1 Tessalonicenses 3:5, se refere a Satanás como tentador. Quando a gente vê a passagem de Mateus 4, que narra sobre a tentação de Jesus, era o diabo ali, tentando Jesus a cair. Mas como que Jesus lidou com a dificuldade que era a falta de alimento, né? Com a fome, de maneira correta. O texto termina dizendo, quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, o pecado, uma vez consumado, gera morte. A cobiça atrai e seduz, a sedução gera pecado, e o pecado praticado gera a morte. Vou ler aqui uma citação para a gente concluir. Se Deus criou os desejos dentro de nós, eles são necessariamente pecaminosos? Desejo de comer, por exemplo, é um desejo que Deus colocou em nós. É pecaminoso? Não, pois estes não foram dados para que tivéssemos uma vida... não, né? A resposta é que esses desejos não são pecaminosos. Por quê? Porque estes foram dados para que tivéssemos uma vida equilibrada. Temos o desejo de comer e beber para que possamos cuidar do nosso corpo. Quando controlamos nossos desejos corretamente, vivemos uma vida normal. Mas quando deixamos de lado o domínio próprio, a cobiça foge ao controle e se torna, por assim dizer, grávida, dando à luz ao pecado. O que Deus falou a Caim em Gênesis 4:7? Ele disse, se procederes bem, não é certo que serás aceito, aprovado? Qual que era o sentimento dele? Inveja, vou matar meu irmão. E Deus diz, controle o seu desejo diante dessa dificuldade.
Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus nos permite ser tentados como algo proveitoso. Deus permite nós sermos provados e passarmos por dificuldades como algo proveitoso. A questão é que quando passamos por elas ou caímos, precisamos entender de quem é a culpa. E a culpa não é de Deus, nem do diabo, nem das pessoas, mas nossa, do nosso próprio coração, que é cobiçoso, que é um coração pecaminoso e deve ser controlado. Vale a pena, porque a gente vai ser recompensado ao suportar com perseverança. Como que a gente suporta com perseverança, irmãos? Orando, respirando fundo, colocando fone de ouvido, estratégias. Tiago diz, no capítulo 4, versículo 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, suportar com perseverança envolve essas coisas todas. Uma vida com Deus ajuda a ver boas coisas, ajudam. Se a gente sabe, por exemplo, que na nossa rua passa muito motoqueiro e aquilo nos irrita, por que a gente não coloca o dia inteiro música cristã, que seja, boa música, para aquilo nos edificar e para aquilo diminuir um pouco esses barulhos que nos irritam? Então são essas estratégias que a gente pode ter para suportar com perseverança, porque Deus vai nos recompensar. E isso é motivador, encorajador, para a gente ser fiel, ser aprovado e agradar ao nosso Deus. Que Deus nos dê graça para isso, irmãos. Que a gente é provado o tempo todo, do tempo todo, de diversas formas. A gente não está falando nem daquelas que são mais drásticas, mas de coisas simples do dia a dia. Então, a gente termina aqui no versículo 15, para na próxima oportunidade, nós concluirmos, então, analisando os versículos 16 a 18. Tá joia? Vamos orar? Nos colocar de pé. Deus, queremos te agradecer por mais um dia de vida, mais uma semana, mais uma escola dominical, mais um culto, mais um estudo da Tua Palavra, por Tua Palavra que nos ensina, pelo Teu Espírito Santo que também nos auxilia nisso, e podermos aprender a respeito das dificuldades, como que nós devemos olhar para elas e lidar com elas. Elas vêm da parte do Senhor para o nosso próprio proveito. Ó Deus, e o Senhor quer de nós que possamos suportar com perseverança para sermos aprovados, agradarmos e glorificarmos o Senhor, a fim de que também sejamos recompensados. Que isso esteja na nossa mente, a recompensa. Também pedimos que o Senhor nos ajude para que não venhamos a agir pela nossa própria carne e dessa forma caiamos em tentação, para que assim não venhamos pecar, ser reprovados e desagradar o Senhor. Dá-nos a força necessária, ó Pai, para suportar com perseverança. O Senhor sabe o que temos enfrentado de lutas e dificuldades, mas que possamos suportar todas elas, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Nos leve em paz, nos dê Tua graça, nos abençoe,
e te louvamos pela maneira como o Senhor trata conosco, para que possamos nos aperfeiçoar e assim sermos mais parecidos com Jesus, e assim podermos ser mais parecidos com aquilo que o Senhor nos criou para ser. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.